E aí, negrada, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Como eu tinha pedido pra vocês lá no Instagram, opinarem entre make de primavera e hidratação capilar. Deu pau a pau. Como eu já fiz a hidratação caseira, hoje a gente vai fazer a make de primavera. E hoje eu trouxe uma convidada chamada Luana, que vai ser a minha modelo. Então vocês vão ficar com essa beleza natural aqui e vamos continuar com o vídeo. Bom, negara, eu vou começar com o adstringente de limpeza da Clean Clear, pra dar uma limpezinha toda no rosto dela. Depois eu venho com a água micelar pra dar uma hidratada, pra purificar bem o rosto dela, tá bom? E pra hidratar eu vou vir com creme da Nivea, pra deixar o rosto dela bem hidratadinho, porque ela, apesar de ter uma pele mista, mas eu quero deixar o rosto dela bem hidratado pra receber toda a maquiagem que a gente vai fazer. E agora eu venho com o hidratante labial da Nivea, porque a gente vai aplicar batom mate. Então, pra gente aplicar batom mate tem que ter um hidratante. Para as sobrancelhas dela, eu usei o quarteto de sobrancelhas da Ruby Rose, na cor mais escura dessa paletinha, para delinear e deixar a sobrancelha dela bem preenchidinha. Porque a sobrancelha já é delineada, mas eu queria dar uma preenchida boa para ficar bem perfeita a nossa make. Agora eu venho com o sexteto da Ruby Rose, delimitando e delineando, fazendo a marcação no arco da sobrancelha dela, para o olhar dela ficar bem levantadinho, bem expressivo. E vou aproveitar e já vou aplicar na pálpebra móvel para ser o nosso primer da nossa maquiagem. Para dar um acabamento nessa pálpebra, eu venho com esponjinha umedecida e venho uniformizando esse corretivo em toda a pálpebra para não ficar nenhuma linhazinha de expressão. Para começar a nossa pálpebra, eu vou aplicar a sombra Unicara da Natura, num tom assim mais alaranjado, e eu vou aproveitar e já vou esfumando. Porque maquiagem e olho tem que ser bem esfumado, gente. Esfuma, 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 se a mão cair, esfuma mais ainda. A nossa sombra principal vai ser a Cinnabon da Mary Kay, onde eu vou aplicar em toda a pálpebra dela, desde o canto externo até o canto interno. Porque ela é uma sombra mais escura, então ela vai ser a nossa base do olho. Vai ser a sombra principal. E eu vou aplicar dando batidinhas, sempre batidinhas, gente. Depois a gente vem e esfuma. Sempre, mas sempre que você for aplicar uma sombra, aplique ela depositando com batidinhas. Não aplica e esfuma, porque senão você não vai ter a cor real da sombra. Então você aplica e esfuma. O preto da Ruby Rose, eu vou começar com a sombra mais um pouco média da paleta clara. Eu creio que é do tom da Luana. E a gente vai começar fazendo o corte do nosso cut loose. Depois que eu fiz o corte, eu vou começar dando batidinhas nas laterais do cut para ficar esfumado, para não ficar marcação nenhuma. Feito isso, eu venho com a Mega Nude, a paletinha da Luisance, e eu vou com a sombrinha mais clara, aplicando por cima desse cut loose, desse corte que nós fizemos do cut loose, tá bem? E agora, gente, eu venho com esse pigmento maravilhoso, esse é o 05 da Volt, e vou dar uma luz extraordinária a esse cut. Fica uma forma super linda quando a pessoa fecha os olhos assim e realça esse pigmento no olho dela. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a sombrinha laranjinha da Natura Aquarela e vou aplicar nas extremidades das bordas desse cut loose, para ficar bem esfumado. E do mesmo modo que eu tinha falado antes, para não ficar marcação nenhuma. Então a gente vem com as primeiras sombras e a gente vai esfumar esses cantinhos internos e externos do olho. E agora eu volto com a Cinnabon da Mary Kay e vou aplicar por cima desse laranjinha que nós aplicamos nas extremidades do cut. Por quê? Esfumado, gente, qualquer coisa que você esfumar, você tem que aplicar sombra por cima de sombra pra gente fazer um degradê, pra não ficar nada marcado. Então, tem que esfumar. Esfumou, esfumou, esfumou novamente, a mão caiu, esfuma de novo. Agora eu venho com o delineador em gel da Mary Kay e vou fazer um delineado tradicional, normal no olho dela. Eu não quero fazer nem muito grosso, para não tampar o nosso cut loose, e nem vou fazer fino demais porque não vai realçar o olhar dos cílios dela.
Muitas meninas me pedem para ensinar a fazer delineado de gatinho. Eu já até ensinei no canal. Mas delineado, gente, é prática. Você tem que tentar fazer em casa. E agora, gente, com as mesmas sombras que a gente aplicou na pálpebra móvel, a gente vai aplicar na pálpebra dos cílios abaixo. Por quê? Tem que ter uma demarcação e tem que ter um olho bem esfumado. Então, na parte de baixo, a gente vai pegar as mesmas cores, que é o alaranjado, o salmão. E o Cinnamon Mary Kay a gente vai passar também na pálpebra de baixo dos olhos. Feito isso, eu vou vir com o delineador em gel da Mary Kay e vou aplicar no canto lacrimal, em toda canto lacrimal dela. E vou aplicar esse delineador. E já venho com a sombra preta e vou vir esfumando esse delineado junto com as sombras que a gente tinha aplicado. Agora a gente vem com a máscara de cílios porque não pode faltar. E eu vou caprichar bem nessa máscara de cílios dela. Essa que eu tô usando é da Tango, gente. Eu tô apaixonada. Bom, gente, hoje eu não vou fazer iluminação e eu vou pegar o sexteto da Ruby Rose e vou aplicar em todo, da orelha até abaixo do rosto dela. Já vou vir com a esponjinha e vou dar acabamento. De base, gente, eu escolhi 2 tons pra Luana. Eu escolhi as 2 bases da Volt, vão ser da Volt. E eu escolhi a B35 e a M05, ambas da Volt, tá bom? E as bases que eu usei foi as bases HD de alta cobertura. E eu aplico com o pincel mesmo, espalhando, às vezes dando batidinhas, arrastando o pincel sempre de dentro pra fora, tá bem? E vou aplicar em todo o rosto dela, no pescoço, rente as sobrancelhas pra dentro delinear a parte de cima das sobrancelhas. Em seguida, gente, o que é que eu faço? Eu pego uma esponjinha umedecida, essa esponja tava limpa, tá bom? E eu vou dar acabamento por toda essa base que a gente aplicou no rosto dela. Sempre com batidinhas, tá bom? Não arrasta essa esponja porque você vai tirar tudo que você fez aplicando com o pincel. Para dar acabamento no rosto dela e para uniformizar tudo e selar essa pele todinha, eu escolhi o pó HD da Volt na cor translúcida pra gente selar toda essa preparação de pele que nós fizemos, tá bom? E para fazer o nosso contorno, eu usei a paleta de contornos da Luisance de 8 cores de pós para contorno, tá bom? Pra gente selar também e devolver a sombra natural do rosto dela. E agora eu venho com um pincel bem fofão de pó e a gente vai limpar todo esse excesso de pó translúcido que nós passamos no rosto dela para selar toda essa preparação de pele que a gente passou. Então eu venho com o pincelzinho bem fofão e vou limpando todo esse excesso. E aí, gente, eu pego um pincel menorzinho de esfumar, bem gordinho, e vou fazer o contorno do nariz dela. Ela é muito cismada com esse nariz dela, então ela pediu pra mim fazer o contorno. E eu fiz o contorno bem espalhadinho, do começo um pouco do canto dos olhos até embaixo. E de iluminador, gente, eu vou usar 2. O marmorizado da Natura Aquarela e o da Belly Angel. Por quê? O da Natura, ele é mais suavizante. E o da Belly Angel, ele tem uns pontinhos de brilho. Então eu quis usar os 2 para fazer uma pele bem impactante. Cílios postiços também aplicado. E eu vou vir com um duo de blushes da Jequiti para devolver aquele arzinho de saúde no rosto dela que fica lindo na make. E o batom escolhido para esse look foi o Matte Fix na cor nude exclusivo da Eudora. Eu até fiz um tutorial de maquiagem ensinando como é que faz a aplicação de batom mate, gente. Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês conferirem. E esse foi o batom que mais combinou com esse look. E esse aqui é o resultado final, gente. Fecha o olho um pouquinho para vocês verem. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma maquiagem com uma preparação de pele totalmente completinha para vocês, contorno, iluminação, uma técnica de cut com pálpebra luz. Espero que vocês tenham gostado, tá bem? Vou trazer mais coisas assim para vocês.